Olá, tudo bem, Marta? Prazer ter Tudo, você aqui com a gente. Aqui é tudo o meu. Leonardo, sou assessor de investimentos aqui na Esperato, junto com meu colega Matheus. E a ideia é a gente estar trocando uma ideia, falar um pouquinho das operações ali, principalmente para day trade, quem conhece um pouco se identificar, digamos assim, quem não conhece, entender um pouco mais o tema para nossa pauta de terça-feira. E, primeiramente, se pudesse apresentar um pouquinho para a gente aqui, para quem está assistindo, e aí a gente parte Claro, para as conversas. tá joia. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela confiança de vocês. Eu sou a Marta Matsumura, eu sou analista técnica na XP Investimentos. Eu tenho 14 anos de experiência, 90% desse tempo eu passei em renda variável e em contratos futuros, tá? Eu já operei ações também durante algum tempo, mas assim, sem sombra de dúvida, a maior parte das minhas mais de 34 mil horas de tela foi estudando mercado futuro. E o que a intenção, né, da gente fazer esse evento e conversar com os clientes sobre isso é mostrar os benefícios da gente conhecer bem esse mercado e usar esse mercado a nosso favor, né? A gente vai falar bastante de operações em mini índice, e mini dólar, que tem bastante liquidez aqui na bolsa, que é muito fácil, né, de negociar. E eu vou falar também um pouquinho sobre os contratos futuros de commodities, que talvez não seja tão popular assim, mas eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês que são ativos excelentes para fazer diversificação de carteira. Esses ativos, tirando o índice dólar, são ativos que não têm correlação com o Ibovespa. Então, movimentações como as de ontem, por exemplo, elas não refletem em contratos futuros de commodities. Claro que eles refletem informações ou notícias sobre economia, política, as decisões de taxa de juros, influência cambial. Sobretudo, são ativos que se movimentam pura e simplesmente com oferta e demanda. Isso é isso. Quanto o mundo consome, porque a gente precisa de alimento, certo? E o quanto o mundo produz. A matemática simples é essa. Existem outras questões que podem até tornar a coisa um pouco mais complexa, mas para a gente que está aqui em bolsa, se a gente tiver um gráfico né, bem líquido para estudar e entender o cenário base, né? Fica bem fácil de fazer essas operações para quem tem o perfil day trader ou para quem tem um perfil um pouco mais longo, quer fazer operações mais lentas, precisa de mais tempo para tomar decisão, ou queira pegar uma tendência um pouquinho mais longa, né? Pegar 2, 3 meses de tendência, muitas vezes, ou às vezes 2, 3 semanas de tendência, então dá para fazer esse tipo de operação. E aí o meu papel aqui é esse, é mostrar o que eu sei, né, usar o conhecimento que eu tenho, inclusive daquilo que eu já apliquei para mim, né, na minha conta antes de me tornar analista, e ajudar vocês aí a participarem desse mercado que, sendo utilizado da forma correta, com uma boa gestão de risco, eu tenho certeza que vai, no final de um período, colocar dinheiro na conta de quem estiver operando. Pô, legal, Marta. E até aproveitando esse gancho em relação à parte de gestão de risco, né? Qual que seria uma sugestão, principalmente para quem está começando nesse mercado de renda variável, está começando a realizar ali as primeiras operações, seja day trade, swing trade, o que você traz aí como uma sugestão? A primeira coisa, Leonardo, é entender exatamente o mercado que se está operando. E óbvio que no começo não tem nem como exigir um conhecimento profundo, né? Porque o conhecimento mais profundo ele vem com o contato com aquilo ali que está acontecendo. E todos nós que estamos aqui, vocês com a experiência de vocês, eu com a minha experiência, eu também aprendo todos os dias. Por mais que a gente veja cenários parecidos, ele nunca é exatamente igual. Né? O ano passado nós tivemos ano de Copa, eleição, muito burburinho político, muitas questões econômicas, fiscais que impactaram aí bolsa no geral. E esse ano a gente tem outros desafios, né? O que é importante para a pessoa que está entrando no mercado entender são questões técnicas básicas, bem básicas. Por exemplo, que horas abre a bolsa, que horas fecha o ativo que eu estou negociando, quanto de dinheiro eu preciso para operar aquilo. E aí aqui entra uma sugestão minha muito forte, que é para ter prudência. Nesses contratos futuros, como a gente opera alavancado, ou seja, você não precisa do dinheiro inteiro do ativo, né? A bolsa ela só pede um percentual daquele valor. É igual um cheque calção, sabe? Quando você vai comprar uma casa, um apartamento, você tem que deixar um valor ali para garantir
que aquele imóvel ali que você está negociando vai ser seu no final. Depois que você faz os acertos, esse cheque calção ele volta para você. Da mesma forma, a gente atua com essas margens de negociação. Então, para conhecimento ali, é básico entender essas questões técnicas, característica do ativo, quanto vale um ponto de oscilação, ou o TIC, né, que a gente chama, TIC é a oscilação mínima, tá? Então, quanto vale o TIC? No índice vale R$ 1, no dólar vale R$ 5. Então, isso é importante saber, né? Se o dólar andar um tique para frente, eu estou ganhando R$ 5. Se ele andar um tique para trás contra a minha operação, eu estou perdendo R$ 5. Isso é importante de saber também. A margem, voltando um pouquinho aqui sobre a margem, é importante que ela não seja muito estreita. Então, por exemplo, se a margem para operar um contrato de dólar é R$ 150, você não vai colocar R$ 150 e colocar na sua conta, porque isso vai te permitir abrir uma operação, mas te dá liberdade de operar no sentido de se dar o direito, inclusive, de errar uma operação, sem precisar ficar fazendo novos aportes. É importante que você trabalhe com um dinheiro um pouco mais folgado. Você não vai entrar com dinheiro da sua vida num ativo alavancado. Você vai pegar um pequeno percentual daquilo que você dispõe e colocar ali, porque desse pequeno dinheiro saem grandes oscilações, né? O percentual alavancado ali, ele pode favorecer muito a sua conta ou pode prejudicar muito a sua conta. Isso é importante também, ter em mente. Então, conhecer as características do ativo, os horários de negociação, né? E se, no caso aqui, como a gente vai falar só de BMF, que é a Bolsa de Mercadoria e Futuros, a gente já sabe que está trabalhando com ativos alavancados. O que é importante saber também é que cada um dos ativos fecha num horário específico de negociação, né? Todos eles abrem às 9 horas da manhã, mas o índice, o dólar, o milho, o boi, o café, eles fecham em horários diferentes. Então, isso aí é bastante importante de entender também. Então, não é nada muito complexo, é o básico fundamental para entender o que eu estou operando e que horas eu posso operar, para não levar um susto, né, Leonardo e Matheus, de repente, achar que está fazendo um day trade, o mercado fecha, você já ficou posicionado, a margem para swing trade é outra, vai precisar de mais dinheiro em conta. Então, são esses pontos de atenção que são básicos, mas fáceis de entender também. Excelente, excelente, Marta. Faz bastante sentido, né, tudo que você falou. Também já queria aproveitar essa questão dos commodities que você falou, a parte fundamentalista, oferta, demanda, né, eu queria que você falasse um pouco. A gente sabe que a análise técnica ela é mais conceitual no gráfico, onde você tem apenas as informações do gráfico para tomar alguma decisão. Queria aproveitar um gancho que muitos investidores, clientes nossos também utilizam muito as análises fundamentalistas. Se você consegue fazer uma mistura das duas escolas técnicas, as escolas de análise, e se você utiliza alguma análise fundamentalista para tomar decisão junto com a análise técnica para compor a sua estratégia. Sim, Matheus, eu faço essas duas análises em conjunto, mas para chamar a operação eu não preciso da ligação entre elas, tá? Já que, da mesma forma que, por exemplo, quem está operando Petro e Vale, nem sempre é um mestre em contabilidade que vai ler um balanço e sabe exatamente o que está acontecendo para decidir se vai comprar às 9 horas da manhã e vender às 10. Da mesma maneira, em contratos futuros de commodities é isso, né? O que eu preciso é de um bom gráfico para conseguir extrair dali aquelas informações, dados, né? Que são dados de volume de negociação, o quanto que o preço se movimentou, se foi para cima, se foi para baixo, o movimento anterior, o que que aconteceu. Então, fazer essas comparações e identificar padrões. Então, sim, eu dou uma olhada no fundamento, que isso faz parte do meu papel de analista, entender o cenário onde o mercado, como o mercado está operando. Eu dou uma trabalhada também até no meu sentimento, na minha expectativa de mercado com as informações que estão acontecendo, mas as minhas análises especulativas, elas são independentes, tá? Eu não preciso de um fundamento altista para fazer uma compra, eu preciso de um gráfico altista para fazer uma compra. Tá? E aí, o que eu vou fazer ali, a gestão de risco é relação de risco-retorno, onde eu vou posicionar o stop, né? Onde vai ficar o objetivo da operação, se tem uma parcial no meio do caminho, né? Garantir já um pedaço do dinheiro na conta. Nesse sentido, sim, mas quem está começando a operar não precisa se preocupar em entender fundamento de commodity, que cor é o milho, para que ele serve, aonde entrega o boi, isso não precisa, tá? Na bolsa você já tem um gráfico que já tem as negociações ali, e assim como a gente observa, por exemplo, um pivô de alta em Petrobras,
ninguém vai olhar gráfico de petróleo para operar Petrobras, ou poucas pessoas fazem isso, da mesma forma você não precisa também ir lá ligar para um monte de produtor e saber o que está acontecendo no mercado físico para fazer uma execução em bolsa, né? Eles são interdependentes porque são derivativos, mas eles não precisam necessariamente estarem ligados para se fazer uma operação. O que eu preciso aqui são as informações que o gráfico nos dá, que é a mesma informação que eu vejo, que o Matheus vê, que o Leonardo vê, que os clientes que vão estudar ali ou operar vão ver. A mesma informação é igual para todo mundo. Perfeito, Marta. E entrando mais a questão ali, você até mencionou que uma das coisas mais importantes é ter um controle de risco nessas operações. Quando você fala no quesito de controle de risco, a gente está falando mais do o volume que está sendo negociado, o quanto eu estou alavancado, o que seria de fato um controle de risco adequado para quem está fazendo esse tipo de operação? Tá. Para fazer uma boa gestão de risco, a gente primeiro eu gostaria de deixar bem claro que dentro de operações, seja ela em contratos futuros ou no mercado à vista, não tem uma coisa que é mais importante que a outra. Acho que isso é uma coisa para a gente tirar da cabeça. Todas as coisas que a gente faz, elas são importantes e são relevantes. Então, a alavancagem é importante, isso tem a ver também com o volume de contrato que se negocia. O perfil de quem está operando é muito importante, porque muitas vezes eu operar com, sei lá, com R$ 10.000 um contrato de milho, eu fico confortável. Tem gente que com 15.000 vai ficar mais confortável ou no mesmo nível de conforto que eu. Então, antes de tudo, tem que entender qual é o perfil, o apetite ao risco de quem está operando, né? Ver aonde que você fica mais confortável ali para tomar suas decisões, porque esse mercado ele acaba pressionando a gente na tomada de decisão, né? Que são operações de curto prazo, você precisa ser rápido para decidir as coisas. Então, gestão de risco tem a ver com perfil, com alavancagem, com quantidade de stops que você se dá o limite, né, de tomar, ou seja, o limite de erro que você se permite executar num dia, ou numa semana, ou num mês, isso é importante também. E entender que para a gente fazer uma operação, a gente tem que estar com a mente limpa, né? Muitas vezes a gente erra uma operação e fica emocionalmente abalado. Isso também faz parte de gestão de risco. Então, se a gente não consegue acertar uma operação com a cabeça fria e boa, se tiver com o emocional abalado, vai ficar ainda mais difícil. Então, isso também faz parte da gestão do risco. Então, isso tudo a gente vai entrar, vai comentar também. Eu vou puxar mais para a parte ali estatística, dado, comportamento, mas é importante que cada um entenda qual é o seu próprio perfil. Lembrando que para operar BMF, via de regra, já tem que ter um perfil mais agressivo e tem que ter conhecimento em renda variável. Não, perfeito. Então, a gente pode até aproveitar para entrar mais no tema da automatização ali de plataforma, estratégia da OnTick. Você pode falar um pouquinho, dar uma introdução aí para a gente? Posso. Essa ideia de lançar o robô já é um desejo desde 2020, eu estou querendo isso. Porque eu percebi que é uma dor que grita muito desde que começou a pandemia e muita gente entrou em renda variável, né? Entrou no mercado de bolsa, meio que buscando uma salvação financeira para um período em que a gente não podia trabalhar, não podia sair de casa, para as pessoas que não tinham a possibilidade de fazer o trabalho remoto, como nós podemos, por exemplo, muita gente foi para a bolsa tentando encontrar uma salvação, né? Na verdade, a pessoa precisa entender que ela foi para um lugar onde ela está arriscando perder o que ela já tem. Então, o que que eu quis oferecer para essas pessoas? É óbvio que eu não posso oferecer nada que não tenha risco. O que eu posso oferecer é o meu conhecimento que eu tenho, que eu venho acumulando ao longo desses 14 anos, com boas estratégias e que tenham uma curva de rentabilidade, a curva de capital ela seja positiva ao longo do tempo, que tenha o controle de alavancagem. Então, eu especifiquei parâmetros confortáveis financeiramente para quem for operar e um resultado positivo ao longo do tempo. Essa automatização ela aconteceu, nós lançamos o robô meu e o do Felipe no dia 2 de março, para dólar, no meu para dólar, do Felipe de índice, e eu lançarei também robôs para operar commodities. Vou lançar robozinho de milho e vou lançar robô de índice também. Então, a parte boa é que se depois de toda a explicação de como funciona a bolsa, como funciona um gráfico, a análise técnica básica, alguns indicadores básicos, a pessoa ainda não se sentir segura, o que eu acho muito
natural, né, no começo, tudo bem, você pode gastar um pouco mais de tempo estudando até que você fique confortável, fazendo operações simuladas e entendendo qual é a curva do capital que você consegue fazer, enquanto isso o robô trabalha para você, né. Então você consegue participar das operações de curto prazo, num robô que ele está descrito a estratégia dele, o perfil para quem ele é, para quem ele é direcionado, e você não precisa usar o seu tempo tomando risco sem saber direito o que você está fazendo. Tem alguém ali que pensou num robô, numa estratégia, fez otimização, estudou cenários, rodou ao longo de um período importante, são 13 meses de backtest no robô, e assim, aquele investidor que adquire esse produto, ele pode usar o tempo dele, que eu acho importante falar isso, que tempo é vida, né, gente? Tempo é dinheiro, a gente pode fazer dinheiro, sobretudo tempo é vida. Então, se você conseguir pensar em adotar a estratégia do robô para te dar tempo de qualidade para fazer alguma outra coisa que não seja tomar decisões possivelmente atrapalhadas em renda variável, então a minha missão está cumprida, assim, eu quero oferecer tranquilidade para quem estiver usando esse robô, porque eu já estudei, já backtestei, já ajustei os parâmetros, já otimizei, vi que ao longo do tempo ele dá boas operações. Eu deixo bem claro que existem alguns cenários que o robô ele não performa muito bem, lembrando que o robô ele não é uma máquina de tirar dinheiro, né, ele é um executor de uma programação. Então, tá tudo bem explicadinho ali, acontecendo a confluência dos parâmetros, ele vai e executa a operação. Não existe garantia de rentabilidade na operação assim que ele entra. O que acontece ali, o que a gente pode entender quando ele entra numa operação houve uma confluência, estatisticamente, na maior parte das vezes, quando isso acontece, ele faz tal movimento e a gente consegue extrair dinheiro disso. Então, esse é o ponto. E a parte muito positiva do robô é que ele elimina o fator emocional da tomada de decisão de quem vai ali apertar o botão, especialmente nas primeiras vezes, ou até para quem já está aí muito tempo, né, às vezes quer fazer outra coisa, né, a parte ruim da pandemia já passou, a gente já pode sair, já pode o ritmo de trabalho voltou ao normal, então, pode-se continuar participando das operações, deixa que o robô trabalha lá, eu faço administração, inclusive, do risco do robô, eu deixo ele desligado para todo mundo, tá, ninguém precisa ir lá e desligar sozinho, eu que faço isso daqui. Quando eu sei que tem agenda muito importante, payroll, por exemplo, que eu sei que traz muita volatilidade para o dólar, ou decisões de taxa de juros, eu desligo o robô, porque eu sei que neste cenário de volatilidade muito alta, mesmo que o parâmetro aconteça ali confluência, existe uma chance maior dele dar erro, porque ele está fora do ambiente normal, né. Depois que ele volta para o ambiente normal, com uma frequência, volatilidade normal, de um certo período, o robô ele dá mais peso para o período mais recente, tá. Então ele sempre vai caçar as através da estratégia ele vai, entre aspas, "rastrear" o padrão mais recente que ele está fazendo. E aí ele consegue adaptar e fazer a confluência das operações e extrair dinheiro do mercado, mas em momentos muito tensos, o robô é desligado e o cliente não precisa se preocupar. Outra coisa também que eu queria deixar claro, que é uma pergunta bastante recorrente, tem dia que o robô não opera, tá, se não tiver confluência, não opera e paciência, é isso. Excelente, Marta. Eu até ia perguntar algumas coisas com questões de risco emocional, mas você respondeu, acho que muito bem. Também ia perguntar a questão de calendário econômico, né? A gente sabe que tem eventos de maior volatilidade, você já respondeu que você mesmo desliga, então dá para entender que você tem uma gestão ativa ali no robô, faz um acompanhamento Uhum. muito próximo, né? E outro detalhezinho que a gente observa muito para eventuais investidores, questões de horário. Você tem alguma preferência com horário que o robô gosta mais de operar, a estratégia determina isso, né? Tirando os eventos de calendário que você mencionou, Marta? O robô ele entra em operações até as 4 horas, que é quando fecha a Petax, e a partir das 4h30 ele fecha o que tiver aberto e não abre mais. A partir das 4 horas ele não abre mais operação. E às 4h30, se tiver aberto, ele estopa no tempo. 4h30 ele fecha a operação do jeito que tiver. Porque depois das 4h30, depois que a gente tem o fechamento da Petax, o mercado ele perde um pouco de volume de negociação, perde volatilidade, e aí o parâmetro já fica fora também do estabelecido para pegar, basicamente, aceleração de movimento. Algumas épocas do mês ou do ano, inclusive, dependendo da situação econômica que a gente vive,
é mais comum a gente ver movimentação ao final do dia, tá? Mas estatisticamente, a maior parte dos melhores movimentos eles acontecem antes das 4 horas da tarde. Então, às 4 horas, ele manda a última ordem se tiver, e 4h30 ele fecha o que tiver aberto e não abre mais. Ah, excelente, deu para entender muito bem essa parte. Só para a gente ir encerrando aqui, então, Marta, só queria fazer mais uma perguntinha sobre um tema que questionam bastante sobre o RLP, né? A gente sabe ali que existem bastante critérios. Gostaria que você desse algum parecer sobre o RLP, a liquidez que a XP proporciona para os clientes. Se quiser dar algum comentário sobre essa questão, que a gente tem muitas perguntas sobre isso, de traders, né, eles ficam às vezes receosos com essa questão da RLP. Se você puder esclarecer rapidamente essa questão. Essa questão ela é polêmica, mas o que eu posso garantir é que o cliente ele não é prejudicado com a RLP, tá? O que que é RLP, né? O Retail Liquidity Provider, que é você opera com a corretora, isso significa que a sua ordem ela não vai para o mercado, mas se você prestar atenção, ela só executa no preço que estiver acontecendo no mercado. Isso até porque existe uma regra, né, que a gente não pode inventar um preço de alguma coisa que está acontecendo ali. Eu sei que algumas pessoas ficam receosas com isso, mas não precisa, tá, gente? Inclusive, eu usava isso aí antes de voltar para a XP em 2020. Eu operei na minha conta de 2015 até 2020, eu operei índice e dólar. Não tem nenhum malefício para o cliente. Isso daí ele pode ficar bem tranquilo, porque se tiver uma venda de dólar agora, que eu estou vendo ele venda no 58,5, compra no 58, se ele quiser comprar, ele vai comprar 58,5, é o mesmo preço que está ali na tela, então isso não prejudica o cliente de nenhuma maneira. Ótimo, sempre bom ouvir isso de uma profissional, porque eu também entendo como que funciona a liquidez, né? A XP ela faz como se fosse um direto entre a plataforma no preço estipulado, então não tem como desfavorecer o cliente, mas é sempre bom ter uma profissional falando também isso, reforçando essa ideia do RLP, eu acho que é muito legal. E Marta, para a gente encerrar aqui, então, eu gostaria que você só fizesse um convite para o nosso evento que vai ocorrer, se você puder fazer um convite para convidando novamente o pessoal, que a gente vai divulgar nas nossas mídias essas informações. Que ótimo. Então, pessoal que está nos assistindo aí, espalhe esse vídeo, espalhe essa notícia. Eu estarei em Porto Alegre aí na semana. Espero vocês na Esperato Investimentos. Vamos falar um pouquinho de renda variável, de contratos futuros, para vocês que não conhecem. Conhecer como que funciona o mercado de bolsa, falar de índice, dólar e commodities. A gente fala um pouquinho de cenário também, tirem suas dúvidas. E para vocês que já tiveram alguma experiência e gostam, vamos aprender um pouco mais. Se você teve alguma experiência negativa, tire suas dúvidas. Eu estarei lá de mente e coração abertos para atender vocês e vai ser um prazer encontrar o máximo de gente possível. Excelente. Muito obrigado pelo tempo, Marta. Obrigado a todo mundo que assistiu. Leonardo. Valeu, pessoal. Valeu, Marta. Espero todos vocês, então, na terça-feira, no dia 28. A Marta vai trazer aí todas as informações que a gente precisa para estar fazendo operações aí de qualidade. E espero que no final dessa live, no final do próprio evento, todos saiam com conhecimento aí e vamos fazer operações melhores, vamos trazer resultados muito interessantes aí. Então, um abraço, agradecemos pelo seu tempo, agradecemos a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.